Nós precisamos entender que quando as tempestades vierem, onde quer que seja, em qualquer área de nossa vida, elas têm um único propósito: revelar em nós forças, capacitações que nós nem imaginávamos que tínhamos. Por que é tão difícil mudar? Porque muitas vezes estabelecer um novo padrão de ações, de pensamentos, é tão difícil. A maioria de nós sabemos o que é certo, mas temos grandes dificuldades de fazer o que é certo. Às vezes não simplesmente no que diz respeito ao pecado, mas o que diz respeito a decisões assertivas que podem levar a nossa situação econômica para uma nova esfera ou para um outro nível, que possa levar o nosso relacionamento com Deus numa outra esfera, no que diz respeito ao relacionamento espiritual, que possa levar o nosso casamento, ou a criação de nossos filhos, ou o estabelecimento de nossa credibilidade. Todos nós gostaríamos de mudar, e por que queremos tanto algo que muitas vezes não conseguimos? Talvez porque temos um pouco de dificuldade em entender que o nosso cérebro, programado para gastar sempre menos energia, sempre poupar, muito mais para que o corpo se mantenha firme, ele procure repetir comportamentos, ele procure sempre o conforto de fazer coisas cujas quais se precisa gastar menos energia. Daí todas as vezes que desejamos mudar, inevitavelmente vamos ter que sair do conforto de repetir comportamentos para o conflito de mudar de decisões. Algumas pessoas até conseguem êxito num curto prazo de tempo. Elas se matriculam numa academia e no começo elas conseguem desenvolver, certo? Mas depois elas param, elas começam a estudar, elas começam a praticar decisões mais assertivas no que diz respeito aos seus relacionamentos, mas não conseguem ir muito longe. Isso, se não tivermos a habilidade para avaliar, nós vamos dizer que essa pessoa é uma pessoa sem disciplina, vamos chamar talvez até de procrastinação, aquilo que não é, e uma série de outras coisas. Eu tenho aprendido que pessoas normalmente mudam em 4 ambientes, são os mais fortes de mudança. O primeiro ambiente onde as pessoas costumam mudar é o ambiente da dor, o ambiente onde as pessoas se machucam. Quando pessoas se machucam muito numa situação, essas feridas, essa dor, essas lembranças buscam fazer com que pessoas mudem. Nem sempre essas mudanças são positivas. Às vezes o trauma pode transformar uma pessoa de bem, uma pessoa boa, em alguém com mau comportamento. Mas é um ambiente de mudança, um ambiente de dor. Algumas pessoas, ou outro ambiente que é muito comum das pessoas mudarem também, são os ambientes de inspiração. Aquele ambiente onde você vai e alguém conta uma história, que venceu um câncer, que conseguiu ultrapassar uma dificuldade, que conseguiu, que uma porta fosse aberta depois da falência financeira. E nesse ambiente de inspiração, pessoas então inspiradas pelo exemplo do outro também mudam. Isso é muito comum, através dos testemunhos. Outras pessoas mudam num ambiente onde elas recebem ferramentas para mudar, informação, conhecimento. Ela achava que não tinha capacidade de mudança, ela não foi inspirada por um exemplo simplesmente, mas ela recebeu informações, conhecimentos, ferramentas, seja num ambiente de coach, seja num ambiente de terapia. E pessoas, algumas também, me parece que conseguem mudar quando o ambiente, quando elas caem em si, quando elas têm uma visão clara de si mesmo. Se você buscar, eu espero que não seja o da dor,
Mas todos os outros 3 momentos podem fazer com que você consiga dar esse passo tão decisivo na sua vida, o passo da transformação. Porque a cada dia que passa e você não se transforma, a cada dia que passa que você não caminha para a próxima fase, você perde credibilidade em todos os ambientes. No bairro dos Estados Unidos, o indivíduo mudou para uma grande chácara. E ao lado da casa dele, o homem tinha uma grande propriedade. E ele viu aquele quintal vazio. E ele gostava muito de plantas. E ele notou que algumas semanas depois, o homem ou seu vizinho dessa grande propriedade, ele cavou algumas covas e começou a colocar algumas mudas. Mas o vizinho notou que ele colocava pouca água nessas mudas. Ele não aguava com tanta frequência. E o vizinho então começou a ficar preocupado com a integridade daquelas plantas e a possibilidade delas morrerem. Ele aguava, mas não com a frequência que o seu vizinho esperava e que olhava da sacada. Por muitas vezes ele viu as folhas daquelas mudas murchando e sempre o vizinho colocava pouca água. Um tempo depois, essas mudas se estabeleceram. Não era aquilo que o vizinho esperava olhando para a casa de seu próximo, mas algo muito mais esquisito começou a aparecer. Volta e meia aquele homem aparecia no quintal com um chumaço de jornal bem grosso e fazia questão de passar por todas as mudas, sempre dando algumas pancadinhas nas mudas. O homem nunca tinha visto aquilo e era algo que soava para ele muito estranho. Durante um bom tempo ele viu seu vizinho dando pancadas naquelas pequenas mudas que ainda não estavam tão encorpadas. Um ano depois, a empresa deste homem o transferiu para uma cidade bem ao norte dos Estados Unidos. E depois de 20 anos, ele volta à sua cidade e tem a curiosidade de ver a casa onde morava. Aquela semana um furacão havia passado por lá e alguns estragos tinham acontecido. E ao entrar na rua de sua antiga casa, ele reparou que a maioria das árvores estavam tombadas, estavam caídas. Mas quando ele da calçada olhou para sua antiga casa, ele viu ao fundo a casa de seu vizinho. Árvores sadias, grandes e fortes estavam lá, e o vento do furacão sequer havia derrubado uma. Ele então foi ao vizinho para cumprimentá-lo, e durante esse cumprimento ele falou com o vizinho e lembrou de quão estranho era o comportamento dele no que diz respeito àquelas árvores. E finalmente ele perguntou por que ele aguava tão pouco. E o vizinho disse para ele: porque eu tinha o intuito de que as minhas árvores não tivessem água com facilidade, para que elas pudessem aprofundar suas raízes e tirarem a água do mais fundo possível. Mas eu também estranhei porque você batia nelas. E ele disse: porque eu sabia que a nossa região, volta e meia, é visitada por furacões. E desde cedo eu ensinei as minhas árvores a lidar com as intempéries, com as dificuldades. E por isso nenhuma delas caíram. Nós precisamos entender que quando as tempestades vierem, onde quer que seja, em qualquer área de nossa vida, elas têm um único propósito: revelar em nós forças, capacitações que nós nem imaginávamos que tínhamos. Infelizmente, tem tempestades, irmãos, que vai afundar seu casamento.
E sabe por que vai? Porque você não escutou as orientações. Vai falir sua empresa. Vai matar seu corpo. Vai. Porque você recebeu avisos que era para cuidar da sua saúde, que era para você fazer seus exames, que era para você tomar seu remédio, que era para você mudar sua postura com a sua esposa, era para você mudar a sua postura com seus filhos. Mas infelizmente a mensagem não foi ouvida. E o que aconteceu? O navio afundou. Eu acho que vale a pena levarmos hoje o exemplo dessas tempestades. O que ela pode fazer? Às vezes é só uma denúncia. Pegue, tire da sua vida e a tempestade passa. Às vezes é para mostrar: eu estou dentro do navio e eu disse que você vai passar, e você vai passar porque eu disse. Às vezes eu estou fora do navio e quero causar dentro do barco, certo? Dentro de você, um movimento para que você consiga ir lá fora e andar sobre as circunstâncias. E aqui vale um alerta. Por muitas vezes eu já vi meu casamento encalhado aqui e as ondas batendo, querendo despedaçá-lo. Eu já vi. Eu tenho 31 anos de casado. Você pensa que a pauta divórcio nunca circulou no meu casamento? Já. Mas atento aos sinais. Graças a Deus, sempre deu tempo de tomar uma providência. Vamos sair daqui hoje entendendo que as tempestades vêm e elas não têm o propósito de nos afundar, apenas de nos ensinar. Hoje durante o dia uma palavra saltou à minha mente. A palavra remoção. O ato de, ou o efeito de remover, de tirar, de mudar de lugar. Não necessariamente de destruir, de eliminar, mas simplesmente de mudar de lugar. Hoje nós temos ouvido muito a palavra ressignificar, dar um significado novo àquilo que te aconteceu. Alguns chegam a dizer que nosso ministério está diretamente condicionado às nossas dores. Na maioria das vezes é na dor. Eu tenho um ministério de família e foi a minha maior dor não ter um pai, não ter uma mãe. Dá um significado novo para isso. Consegui obter êxito na hora de remover algumas coisas. Mas a história que veio à minha mente foi a história da arca da aliança. E como num período as pessoas tiveram tanta dificuldade para removê-la, para mudar essa arca de lugar. Eu quero mostrar algumas coisas que tocaram o meu coração de uma forma profunda, e eu acho que dá uma bela aplicação para essa noite. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 2, verso 12. Eu queria que você, vai ser uma palavra pequenininha. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita,
e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. E assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti a carne cozida, senão crua. Dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a hás de dar, e se não, por força a tomarei. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Preste atenção. O texto narra um momento onde as pessoas estão indo oferecer sacrifícios ao Senhor. E dois sacerdotes, Ofni e Finéias, os filhos de Eli, exercem um nível de autoridade tão grande que aqueles indivíduos que estão sacrificando precisam se submeter a esses dois rapazes. E qual era o problema desses rapazes? A quebra de princípios. Eles estão querendo provar e ter coisas que Deus não autoriza. Pelo menos que seja feito antes dele. Eu não sei se você reparou, mas o homem responsável, ele está dizendo para Ofni e para Finéias: vamos fazer o seguinte, cara. Primeiro vamos oferecer ao Senhor, vamos colocar Deus em primeiro lugar, e depois que estiver resolvido as questões com Deus, aí você pega o que você quiser. Ele disse: não é assim que eu quero segundo o meu modelo. Ou você me dá o que eu estou pedindo, ou eu vou pegar a força. E assim é na vida desses dois rapazes. É dessa forma. Eu só preciso que você entenda isso, para que eu te mostre a próxima fase dessa história. Mas antes eu preciso que você entenda quem são esses caras, como eles se comportam, o que eles fazem, quem eles são. São pessoas desobedientes a Deus, descompromissadas com Deus. Posso ouvir um amém? 1 Samuel capítulo 4, verso 2. Preste atenção. 1 Samuel 4, 2. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Tornando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre das mãos dos inimigos. Vamos lá. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de... Presta atenção. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, junto de Israel, todo o Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra, verso seguinte: os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao... Presta atenção em mim aqui agora, vai ser rapidinho.
Eu acho isso o maior barato. Porque presta atenção.